eu queria só contar rapidinho um pouquinho do meu testemunho, daí eu quero entrar nessa mensagem que eu creio que tem um poder de realmente revolucionar a vida do cristão, assim como fez na minha vida. Então, eu cresci católica, mas só de carteirinha. Acho que alguém deve entender o que eu quero falar, né? Você já foi batizada na igreja católica, mas eu frequentei escola, colégio católico a minha vida inteira. Tinha ouvido falar de Jesus, mas não conhecia Jesus, né? E algumas coisas sérias aconteceram na minha adolescência. Meus pais se divorciaram, foi uma coisa bem conturbada. A minha vida virou de cabeça para baixo, com um dia para o outro, quando coisas assim acontecem que você não tem nem ideia, né, de que haviam problemas em casa. E então, quando eu cheguei, aí eu fui para a faculdade em Curitiba. Na época, quando eu cheguei na faculdade, eu já era uma agnóstica. Eu já tinha aquele entendimento de que havia uma força superior, com certeza. Me desculpa, mas não era tão assim catanha de pensar que não existia uma força superior, mas eu não acreditava que ele direcionava a nossa vida de jeito nenhum e que Jesus era só mais um profeta. Então, uma tipo de mentalidade que tem muita gente por aí que tem, né? Então, eu cheguei na faculdade, passei por faculdade, todas as coisas, e na minha época, os 20 anos de idade, eu achava que quem direcionava a minha vida era eu. Eu que fazia e acontecia. Então, eu tive que me virar muito cedo, com meus pais com divórcio, eles realmente não podiam me ajudar financeiramente muito. Então, por 21 anos, comecei minha própria empresa, assim que me formei. Abri uma escola de inglês, começou a ir muito bem lá em Curitiba. E daí aconteceu o Plano Collor. E se alguém estava vivo lá, sabe o que aconteceu? A economia do Brasil foi, né, se vocês acham que está ruim, agora vocês não têm ideia. Ficou muito ruim, e daí a minha empresa começou a falir. Daí o meu namorado de 4 anos e meio resolveu que era uma boa ideia me trair com uma das minhas melhores amigas, né? Os dois, uma coisa bem legal assim. E daí, de repente, ou seja, eu me vi, tudo que eu achava que eu tinha controle sobre, eu completamente perdendo o controle da minha vida. Eu passei por 2 anos sem dormir. Eu dormia 2 horas por noite, 3 horas, era uma boa noite, só dormia 3 horas. E daí meu cérebro começou a sentir aquilo. Eu comecei a ter ataques de pânico terríveis. E para quem é uma controladora maior como eu, ataque de pânico vai te deixar doida, porque você não controla. Que alguém já teve e sabe como é que é. Você está aqui sentado no meio do trabalho e de repente o pé começa a amortecer, a mão começa a amortecer e você sabe o que vai acontecer. Você vai ter um ataque de pânico. Parei no hospital várias vezes achando que eu estava tendo um ataque cardíaco. Então, na época, isso há muito tempo atrás, a sociedade, até a medicina não era tão assim, não era tão bem, não dava boas-vindas a esse tipo de diagnóstico. Eles queriam dar outros nomes, né? Você está com um problema cerebral, um problema de coração. Então, me viraram de cabeça para baixo. E aí, finalmente, um neurologista em Curitiba disse: o teu cérebro simplesmente parou de produzir quase serotonina e você precisa de uma ajuda médica. Eu comecei a fazer um tratamento. Mas nesse inteirinho, eu cheguei num ponto que eu estava no fundo do poço. Eu pensei em tirar a minha vida. Depressão terrível, fora de controle minha vida. E um dia eu estou no meu apartamento, literalmente pensando que a vida não vale mais a pena viver. E o meu telefone toca. E a minha tia, Neia, que na realidade a gente está ficando na casa dela em Tubarão, eu e meu irmão, ela me ligou. Ela tinha sido a primeira pessoa da nossa família que tinha aceito a Cristo, né, alguns anos antes. E daí ela me ligou e disse: Babo, eles me chamam de Babo em casa. B-A-B-U. Não me pergunte, é uma história grande. Mas enfim, a minha tia disse: Babo, como é que você tá? Eu falei: não tô bem, tia. Aí ela disse: olha, Deus mandou eu te ligar para te dizer que existe um Deus nos céus que te ama e que ele tem um propósito para tua vida. Aí eu caí no choro, obviamente. Eu senti naquele momento que era um encontro divino, e ela falou: você precisa de ir numa igreja, como você conhece alguma igreja evangélica. Daí, na hora eu me lembrei, e olha, é importante o testemunho da gente, os jovens que estão aqui,
o testemunho da gente no trabalho, na escola, no que for. Eu lembrei de uma menina que eu fiz faculdade com ela, era a única, que eu saiba, a única crente da minha turma. Ela irradiava Jesus. E ela sempre me convidava, aí, vamos na igreja comigo, vamos na igreja comigo. Eu, né, tava muita festa, né, na faculdade. E daí eu nunca ia. E daí, naquele momento que a minha tia falou, eu me lembrei da Igreja Presbiteriana Central de Curitiba. E no dia seguinte eu fui lá. Aí era um grupo de oração de jovens. E eu fiquei naquele lugar e eu comecei a aprender de Cristo, né? Não posso dizer que eu aceitei a Cristo logo em seguida, porque afinal de contas, eu era uma agnóstica, precisava de prova de que Jesus era quem era. Então, um dos pastores, com muita paciência, começou um discipulado comigo para me mostrar Jesus no Velho e no Novo Testamento. E assim, dia 9 de setembro de 1994, eu entreguei minha vida a Cristo. Para a glória dele, entendi que precisava de Jesus. Agora, a coisa maravilhosa que a gente não planejou, que o meu ministério no Brasil ia começar no dia que faziam 30 anos da minha salvação. Deus é demais, né, pastor? A gente marcou minha primeira parada na tour na Igreja Reviver, que foi quem abriu as portas mesmo para o meu ministério. E aconteceu, eu olhei no calendário de 1994, fui ver, foi o dia da minha salvação, 30 anos antes, não é demais? Deus é poderoso e ele te manda sinais assim, né, de que você está no caminho dele. Eu dou glória a ele por isso. Mas o que aconteceu foi 2 anos depois, eu conheci meu marido americano, em Curitiba. Ele ama Jesus também, casamos. 3 anos mais tarde, fui para os Estados Unidos, comecei minha vida lá, uma loucura, aquela coisa de mudança de país, tudo. E tivemos a nossa primeira filha. A propósito, eu não podia ter filhos, segundo 5 médicos, eu não poderia ter filhos. Não fiz tratamento nenhum. Eu engravidei da minha primeira e da minha segunda depois, né? Deus é que determina quem que a gente vai ter nessa vida, né? E daí, eu estava grávida da minha segunda filha, 6 meses de gravidez, e nós estávamos passando por uma situação bem difícil. Uma empresa que a gente tinha, nós perdemos muito dinheiro, a gente estava numa situação financeira bem, bem complicada. E eu me deparei com João 10:10, onde Jesus fala para os discípulos dele, eu vim para te dar uma vida e uma vida abundante. E eu olhei para aquilo e comecei a chorar. Eu disse, eu não tenho uma vida abundante. Eu não tenho, isso não é abundância. Eu estou ansiosa e estou com medo do futuro, estou aqui grávida, e o que vai acontecer? Isso não é abundância. Daí, o mesmo pensamento foi, mas Jesus falou, ele não disse assim, ó, eu quero te dar uma vida plena, abundante, né, como vocês queiram pensar, uma vida plena, desde que você tenha dinheiro, né? Ele não falou, eu quero te dar uma vida plena desde que você tenha saúde. Eu vim para te dar uma vida plena, ponto. E daí a minha conclusão foi assim, se Jesus falou isso, eu quero. E eu quero saber qual que é quais são as coisas que eu tenho que fazer, a minha parte, para conseguir obter essa vida plena. E aquele dia começou um caminhar, foi eu, o Espírito Santo e a Bíblia. Eu tinha uma Bíblia de estudos, eu comecei a adquirir algumas dicionários bíblicos, coisas assim, e eu comecei a cavar dentro da Bíblia e pedir ao Espírito Santo revelar Deus para mim e começar a mudar meu coração, mudar minhas coisas. O meu livro O Segredo da Vida Plena, ele é o resultado de mais ou menos 4 anos de busca da vida plena e as coisas que Deus me mostrou. Eu disse 4 anos, 10 anos. 10 anos, que na realidade foi um processo de 10 anos que está dentro desse livro. E Deus me mostrou, através de muita tribulação, que você pode ter a vida plena, apesar das coisas que acontecem na tua vida, independentemente das coisas que você tem na sua vida. E eu estou aqui com a autoridade de vocês, porque nós tivemos
duas empresas que fecharam e a gente perdeu muito dinheiro, uma no Brasil, uma nos Estados Unidos, que a gente teve que pagar dívida. Nós tivemos desemprego 3 vezes nos 25 anos de casamento nosso. Perdemos tudo, quase que a gente tinha, 2 vezes. Eu tive câncer, eu tive 10 anos de doenças, 4 cirurgias grandes. Meus 40 anos, aquela década de minha vida, eu estava doente o tempo todo, os médicos não descobriam o que era. Finalmente descobri que eu era celíaca, que estava causando muito dos problemas de saúde que eu tive. Eu tive a perda trágica num acidente de um ente querido, uma coisa que quem já passou sabe como é difícil o luto, né, quando a gente passa por isso. Então, eu estou vendo aqui com autoridade, porque uma coisa é você ouvir da vida plena de alguém que não passou por nada. Ele diz, eu posso ter vida plena, apesar de não ter dinheiro. Eu estou aqui para dizer para vocês, tem um Deus que é fiel, e quando ele disse, eu vim para te dar uma vida plena, ele não estava brincando, não era assim, isso é uma palavra de Jesus, não foi mais ninguém que falou. E eu quero compartilhar com vocês um pouquinho da mensagem que eu compartilho no livro. E a primeira coisa que eu quero fazer é ler uma passagem no Evangelho de João, capítulo 8. Eu quero dar um pouquinho de uma introdução de onde Jesus falou essa mensagem, tá? Então, só ali nos slides ali vai mostrar um pouquinho para vocês. Essas passagens entre os capítulos 8 e 10 de João, do Evangelho de João, ele é contado quando Jesus estava visitando Jerusalém durante a festa dos tabernáculos. Sukkot era o nome em hebraico. Botei ali só por curiosidade mesmo, mas algumas traduções em português é festa das cabanas, ou as festas das tendas. O que eram? Existiam festas espirituais, que até hoje existem, do povo judeu, e quando eles eram chamados, todos os judeus de Jerusalém, de Israel, eles eram chamados ao templo, eram chamados para comemorar isso no templo de Davi, né, que era o templo reconstruído de Davi. Então, assim, ela era uma festa muito importante. E o que acontecia nessa festa era o seguinte, eles tinham essas menoras, que eram lâmpadas mais ou menos de 20 metros de altura, e durante a noite eles acendiam o fogo, tinham 4 menoras no pátio do templo, tá? E essas menoras, elas representavam a coluna de fogo que guiava o povo de Deus no deserto. No livro de Êxodo, vocês leem a respeito da nuvem durante o dia que seguia o povo e a coluna de fogo que guiava eles à noite, trazendo calor e luz, né? Então, era a representação daquela presença de Deus no deserto para o povo dele, naqueles 40 anos, mas também na significância da Bíblia. O fogo representa a santidade de Deus, tá? Então, eu quero que vocês pensem nisso quando Jesus fala essas palavras, só para vocês terem uma ideia do contexto de onde nós estamos no capítulo 8 de João. Então, vamos lá, deixa eu botar meus óculos, depois dos 40 a gente convive sem óculos mais. Seria João 8:12. Olha só o que ele disse. De novo lhes falava Jesus, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Aí vamos lá no versículo 11, onde ele diz, 24. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então eles perguntaram, quem és tu? Responderam Jesus, que é que desde o princípio vos tenho dito? Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar, porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que
que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. E eles, porém, não atinaram que lhes falava do Pai. Eu quero trazer vocês um pouquinho para esse... Obrigada. Para esse versículo aqui, ó, no 24, que ele fala assim, ó, porque se não credes que eu sou... Na minha Bíblia, o eu sou tá todo em letra maiúscula. Não sei se está na de vocês também, mas em letra maiúscula. A razão é porque esta passagem no grego é o mesmo eu sou quem eu sou que no arbusto, como é que fala na arbusto ardente? A sarça ardente, né? Que Moisés encontrou quando ele encontrou com a presença de Deus, certo? Que ele disse, eu sou quem eu sou, esse mesmo contexto aqui. Então, o que Jesus está falando para esses homens no pátio, durante a celebração do acendimento da santidade de Deus, da presença de Deus, é que eu sou Deus. Isso que ele está dizendo, eu e o Pai somos o mesmo. Ele repete isso mais e mais e mais. Pensa um pouco na complicação que isso trouxe para Jesus, né? Para aqueles que já estavam acreditando nele, já criou alguma confusão, não estou entendendo. Hoje nós estamos do outro lado da ressurreição. Nós sabemos que Jesus é Pai, Filho e Espírito Santo. Eles não sabiam disso. Então, quando vem um homem nascido, né, de Nazaré, um filho de carpinteiro, dizendo, eu sou quem eu sou, pensa um pouco. A confusão que causou. Alguns simplesmente o abandonaram. Depois que ele falou o que ele falou, abandonaram Jesus. Não, ele é um herege, tchau. E daí tiveram, claro, os doutores da lei, os fariseus, que daí eles falaram, opa, heresia, esse homem tem que ir, nós temos que matar eles, né? Mas sabe, precisamos nos livrar dessa heresia, ele vai fazer o povo se rebelar contra a gente. Ou seja, essa foi um discurso muito importante que Jesus nos deu ali. Mas ele falou, daí no versículo 35, olha só, 34, replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim para sempre. E aí ele disse isso, se pois o filho vos libertar, verdadeiramente livre serás. Olha só, Jesus falou, número 1, meus ensinamentos vêm de Deus. Ele falou, o meu ensino não é meu, vem daquele que me enviou. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. A outra declaração ele falou, eu sou a luz do mundo. Uma implicação muito forte, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará nas trevas, mas terá a luz da vida. E tudo isso nesse contexto de santidade que estava nesse momento ali no pátio do templo em Jerusalém. Então, o que aconteceu? Essas declarações de Jesus, elas foram muito importantes para nós sabermos uma coisa. Uma, que ele era quem ele era, ele é Deus, Deus e Pai são o mesmo. E a outra coisa que é muito importante para nós é que ele declarou aqui que ele veio para nos libertar. Ele falou que aquele que tem o Filho é livre. Eu não sei como que tu sentes, mas muita gente é cristão, está indo para o céu e não é livre. Existem coisas que ainda os amarram essa vida. E muitos de nós, inclusive eu, durante muitos anos, como cristão, eu estava indo para o céu, eu sei que eu estava, eu sei. Mas eu não vivi uma vida plena porque eu estava acorrentada em algumas coisas. Então tá, João 10:10 é um versículo muito famoso. Eu vim para lhe dar a vida e a vida abundante. Mas vamos olhar em João 10:10, o versículo inteiro, e olha o que Jesus diz. Olha só, João 10:10 fala assim, começa assim, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Mas eu vim, certo? Para que tenham vida e a tenham em abundância, ou plena, é o mesmo contexto.
Mas olha, Jesus começa a falar da vida plena com uma advertência para nós. Ele falou: ei, tem um ladrão aí. E ele vem para roubar a tua paz, para matar o teu testemunho e destruir a tua jornada. O fato que Jesus começou a falar da vida plena com uma advertência devia de fazer a gente prestar atenção. Antes da gente buscar a vida plena, a gente deve de saber se tem alguma coisa que está roubando, matando ou destruindo o nosso testemunho, a nossa vida, a nossa felicidade, a nossa alegria, a nossa paz, tudo isso. E o que Deus me mostrou é que na minha vida existiam algumas coisas que estavam roubando, matando ou destruindo a plenitude que Deus tinha para mim. E são essas coisas que eu quero compartilhar com vocês hoje. A primeira coisa é que muita gente está sendo... Opa, eu estou indo para trás? São coisas que nos acorrentam, né? Olha só o que Gálatas 5:1 fala. Foi para a liberdade de que Cristo nos libertou. Permaneçam firmes, portanto, e não submetam novamente ao jugo de escravidão. A primeira coisa que muita gente é acorrentada é por legalismo. O que eu quero dizer? Muitos de nós fomos criados, eu fui criada em escola de freira. Eu tinha medo de Deus. Eu morria de medo de Deus. Eu achava que Deus sentava num trono com uma vara bem comprida e que cada vez que eu fizesse alguma coisa, bum! Eu tinha uma irmã querida, uma irmã que me ensinava piano e ela era uma perfeita representação de Deus. Cada vez que eu fazia algum erro no teclado, ela tinha uma varetinha e dava na minha mão. Coisa bem traumática, né? Não sei como que eu continuei as aulas, mas enfim. Mas era assim que eu via Deus, sabe? Era um Deusinho que estava sempre pronto para me penalizar. Então eu agradeço muito a minha formação nesse sentido, porque eu era uma menina bem moral. E hoje eu vi assim, né, que eu crescendo não fui uma menina de me rebelar, de ficar fazendo coisas, de drogas e sexo e rock and roll. Eu não era, mas é porque eu tinha medo de Deus, não era porque morria de medo de ir para o inferno o tempo todo. E olha, muitos de nós crescemos num ambiente onde nosso entendimento de Deus é completamente errado. Sim, Deus é um Deus de justiça, sim, existem consequências para o nosso pecado, mas antes de tudo e acima de tudo, Deus é um Deus de amor, de graça, de perdão, de segundas, terceiras, milésimas chances para nós. Então, eu tinha essa visão deturpada a respeito de Deus, né? E eu tenho uma ilustração que é maravilhosa, que vocês podem talvez entrar um pouquinho na cabeça da importância de você ser liberto das regras que têm que ser seguidas. Imagina que você tem um pássaro, você vai e pega, você está numa caminhada e um passarinho vem e você diz, eu vou levar esse passarinho para casa, coloca numa gaiola. Aí teu passarinho fica lá contigo 2 anos e você sente peninha do passarinho, você sabe o que? Eu vou levar o passarinho de volta lá para fora e vou deixar ele ir embora. Aí abre a gaiolinha, o passarinho fica ali, não sabe o que fazer, né? Fica um pouquinho ali, finalmente ele vê que a porta está aberta, ele sai e voa. Aí você vai para casa, chora um pouquinho, porque afinal de contas você ama o passarinho, né? Daí no dia seguinte você vai abrir a porta da sua casa para ir pegar a gaiola, adivinha quem que está dentro da gaiola? O passarinho. Voltou. A porta está aberta, ele pode ser livre, mas ele voltou a ser engaiolado. Deixa eu falar para vocês, esse versículo aqui, ó, quando Paulo falou para a igreja de Gálatas, tá? A igreja de Gálatas, tô falando certo, Gálatas, tá certo, né? Ó, a igreja de Gálatas, ela estava situada bem assim, meio da Ásia Menor, aqui bem naquela região onde as missões de Paulo aconteceram, uma das igrejas plantadas para a igreja de Gálatas. A igreja de Gálatas, ela estava no meio do reino romano, do Império Romano. Era muito influenciada pela religião romana, que eram de vários deuses, mitologia grega. Eles adoravam a Vênus, a isto e aquilo. E eles, então, alguns desses, né, que a gente chama de gentios, que não são judeus,
eles se vieram ao cristianismo, mas daí eles ficavam misturando um pouquinho do que eles acreditavam junto com a religião deles. Por outro lado, existiam judeus que tinham mudado, tinham se convertido ao cristianismo e mudado de Jerusalém para a Galácia, e eles estavam tentando botar algumas coisas do judaísmo na nova religião, no cristianismo. Eles queriam que os homens, por exemplo, fizessem a circuncisão. Ou seja, tem um pouquinho a circuncisão, uma coisa bem hebraica, bem judaica. Eles queriam incorporar a circuncisão para os cristãos. Ah, não, tudo bem, você pode aceitar Jesus como Salvador, mas você também tem que fazer isso, isso e aquilo. Gente, essa igreja existe hoje. São igrejas que falam que você não só tem que ser salvo, mas para receber a salvação, você precisa fazer isso, e se você pecou, você já perdeu a salvação, vocês talvez tenham participado de alguma igreja que acredita que você pode perder a salvação. Imagina o Deus do universo que nos ama tanto, nos dá um presente e tirar o presente porque a gente não se comportou. Imagina você dar para o seu filho um presente que ele queria muito, e daí você, cada vez que ele fala uma coisa errada, você tira dele. Um bom pai não faz isso. Deus jamais vai tirar a salvação. Jesus disse que aqueles que ele tem na mão dele nunca mais serão tirados da mão dele. A salvação, ela é eterna. Não quer dizer que a gente tenha liberdade para pecar, né? O que acontece? O problema, nós sempre vamos ter a natureza pecaminosa dentro da gente, nossa carne vai estar conosco até o dia que Deus nos chamar para a glória. Então nós vamos estar sempre lutando contra a carne, o espírito e a carne vão sempre, né? Paulo falou ali em Romanos 8, ele fala muito desse conflito entre a carne e o espírito. Mas só que essas pessoas da Galácia que estavam liderando essa igreja, eles queriam que você não pode, você não vai para o céu se você não for circuncisado, por exemplo. Isso é um erro. Mas muita gente pode hoje estar indo para o céu e está presa por legalismos assim. Ai, não, mas eu não posso cortar o cabelo. Ah, não, eu não posso usar calça comprida. Isso são uns exemplos mais drásticos, mas existem outras coisas também que são menos drásticas, que você pode estar pensando, ah, não, Deus não vai me aceitar porque eu fiz isso. Deus te chama a pedir perdão e recomeçar. Pedir perdão e recomeçar. E que você se torna mais santo à medida, não que você tenta mais, mas que você se aproxima mais de Cristo. Quanto mais você conhece a Cristo, menos você é atraído pelo pecado. Existem coisas que, sim, acontece um milagre de pessoas que têm um vício e eles vêm e entregam aquilo para Jesus e aquela corrente é quebrada no momento. Naquele momento, a pessoa é livre para sempre. Mas muitos de nós temos coisas na nossa vida que a gente precisa entregar de novo, e aquele ato de obediência, ele é um ato que Deus honra. E eventualmente você se sente livre daquilo. Mas a outra coisa que Deus mostrou para mim é que o legalismo ele gera hipocrisia. Gente, as pessoas legalistas, elas são aquelas que ficam julgando um ao outro dentro da igreja. Geralmente a pessoa que, não, porque fulano de tal, isso é legalismo, é uma hipocrisia, não olha para o seu próprio, né, para a sua própria vida. Fica julgando o outro, fica vivendo de uma forma e julgando aquele, né, o Jesus falou, se você tira o cisco do teu olho, né, ao invés de... Deixa eu falar para vocês, tá? Eu devia ter falado no começo. Eu falo inglês só há 25 anos, então o meu português, se eu falar besteira, vocês me perdoem, porque eu tô reconectando. E eu estudei, tudo que eu estudei da Bíblia foi em inglês, então eu me pego às vezes nos versículos, pastor, me perdoe, não é que eu não conheço, que a cabeça não tá ainda lá. Então tá. Outra coisa que nos acorrenta é, às vezes, a ocupação excessiva. E hoje, mais do que nunca, gente, nós temos esse problema. Pensa um pouco como a nossa vida é doida hoje.
Hoje a gente está aqui e o telefone está no bolso, provavelmente vibrando aí, né? Porque vocês são muito educados, não deixaram tocar. Mas está ali a tentação da gente pegar e olhar, né? Enquanto a gente está ouvindo a palavra de Deus. Quanta gente passa muito mais tempo... Dá licença, está me dando um calor de espírito. Vamos dizer que... Pode. Obrigada. Muita gente está passando muito mais tempo na mídia social do que com a palavra de Deus. Como que você vai ser liberto para andar nessa liberdade, nessa plenitude, se você não conhece o homem, aquele que escreveu a palavra para te libertar, para te dar a condução que tu necessitas na tua vida, a paz que tu necessitas no meio da tua tribulação? Gente, a vida plena não acontece por osmose, né? Não entra nos poros no momento da salvação e de repente você tem uma vida plena. Não, ela é uma busca deliberada. Existe a parte de Deus é te salvar, é te guiar, é falar contigo. Mas se tu está tão ocupado com a tua vida, com tudo ao teu redor, que tu não paras para olhar para cima e reconhecer que existe um Deus, e reconhecer que Ele fala contigo através da palavra dEle, ou através de profetas, ou de pessoas que estão aqui, o pastor, toda semana te ensinando, se você não dá esse tempo, não desliga a cabeça, você não vai ter a vida plena, não tem como. Olha só, um dos exemplos da Escritura, Jesus fala, é Marta e Maria, né? Nós conhecemos a história de Marta e Maria, as irmãs de Lázaro. Maria era caçulinha, né? Eu tenho duas meninas, você vê, caçulinha, ela, querida da família, ela estava lá, aos pés de Jesus, ele sentada, absorvendo tudo que ele tinha. E a Marta, a irmã mais velha, e na cultura hebraica, a irmã mais velha é responsável pela casa, eles não tinham pais mais. Então ela era quase como uma mãe. Então a gente não pode olhar muito assim, com muita crítica para Marta, porque ela estava fazendo o trabalho dela também, tinha gente em casa, ela precisa receber. Nós que somos donas de casa sabemos como é isso, né? A gente tem que dar. Mas Jesus, ele deu uma repreensão a Marta, não porque ela estava ocupada, mas porque Jesus conhecia o coração dela e ele sabia que ela estava mais preocupada com as coisas do mundo do que com o que estava acontecendo, falando. E foi Marta respondeu Jesus, porque ela veio e repreendeu a Maria, né, que estava sentadona lá enquanto ela estava trabalhando. Ela falou, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. E saiu uma música no Brasil com essa parte, né? É muito bonita. Então, o que Jesus está falando não é que o que a Marta está fazendo não é importante. O nosso trabalho como mãe, como dona de casa, ou como empresário, ou como pastor, ele é importante. Mas mais importante do que liderar uma igreja é ter o teu tempo com Deus. Por que tantos pastores, às vezes, ou filhos de pastores, acabam, né, muitas vezes, não é sempre o caso, mas muitas vezes se desviam, às vezes, porque a ordem da importância da coisa não está sendo dada. Primeiro é Deus, a igreja vem lá por terceiro, né? Deus, tua família, teu marido primeiro, tua esposa primeiro, teus filhos. Aí sim o teu trabalho para Deus. A gente precisa prioritarizar Deus acima de todas as coisas, e é isso que Jesus está falando. Com uma mente ocupada, você fica muito mais difícil, muita distração. Mães, eu estou vendo mães com bebês, eu me lembro quando as minhas meninas eram pequenas, como é difícil a gente ter aquele tempo para Deus, mas o que eu aprendi é que você pode, até no meio da tua ocupação, estar louvando a Deus ou falando com Ele e sempre conectada com Ele, né? Existem momentos da vida da gente que isso é diferente, essa conexão é diferente, né? Daí nós temos também a questão da mente hiperativa. Olha só o que Pedro falou em 1 Pedro 5,8. Ele falou, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor,
bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Sede sóbrios e vigiais. Se a gente está com a mente tão hiperativa, como que nós podemos prestar atenção nas pessoas em volta da gente, nos filhos da gente, no marido da gente, no casamento da gente, em Deus, no que Ele está nos dizendo? A gente não tem como. E o que acontece? Pedro nos adverteu que quando a gente se ocupa tanto com as coisas do mundo, o adversário está ali, ó. E a visão é de um leão, o leão está sempre escondido, esse leão que ele está falando. Você não vê. E a razão pela qual você não vê é que você está prestando atenção nas outras coisas. Porque se você estiver com a tua mente ligada a Deus, Deus revela que aquele leão está por ali. E Ele te dá a força, como Davi, a derrotar o leão. O leão vai estar sempre em nossa volta, o inimigo, tentando nos tirar a paz, tentando tirar o nosso testemunho, sempre. As tentações sempre estarão ali, as coisas sempre estarão ali. O problema é que muitas vezes nós não estamos prestando atenção. Eu sou contra a igreja que dá muita atenção para o diabo, mas eu também acho errado uma igreja que não dá nenhuma atenção, porque ele é uma realidade da nossa vida, né? E a gente precisa estar vigiar, como Pedro falou. Agora, a outra coisa que Deus me revelou, que são outras coisas que nós às vezes somos presos, e nós somos acorrentados por mentiras que a gente acredita. A primeira mentira que a gente acredita é a respeito de Deus. Olha só, quantas vezes você tem a tentação de pensar que você está passando por uma provação porque você fez alguma coisa errada? Ou alguma coisa terrível aconteceu para a tua vida. Ai, o que eu fiz, Deus? Como se Deus estivesse com aquele pauzinho que nem aquela minha professora, né? Com aquela varetinha. Escuta, uma das maiores revelações da minha vida. Primeiro, Jesus falou o seguinte, eu não sei se vocês lembram dessa passagem de Jesus, do homem cego, e os discípulos, eles achavam alguém, por causa da cultura hebraica, o pecado era consequência quer dizer, a tribulação era consequência de um pecado. A doença era consequência dos pecados. Então, os discípulos, por causa do que eles entendiam da religião, eles falaram, ao passar, Jesus viu um homem, na história lá, ele é cego de nascença, e os discípulos falaram, mestre, quem pecou esse homem ou seus pais para que ele nascesse cego? E ele disse Jesus, nem ele pecou, nem seus pais, mas isso aconteceu para que as obras de Deus se manifestassem na vida dele. Às vezes Deus, ele acredita, ele te dá a aprovação, ele te dá esse problema para que ele mostre a glória dele, o milagre venha e a glória seja dada a Deus. O problema é que a gente entra, quando acontece alguma coisa ruim na vida da gente, a gente entra para dentro, a gente fala, o que eu fiz, Senhor? Por que eu, Senhor? Por quê? É vítima, né? Deus quer que a gente olhe para cima e diga, Deus, o que tu estás querendo fazer na minha vida? Tem alguma coisa que tu estás fazendo na minha vida. O que tu queres que eu aprenda? O que existe dentro de mim que precisa ser mudado para que eu seja quem tu queres que eu seja? Então, nós temos a visão errada. E essa revelação aqui, ó, um dia eu estava lendo Mateus 4. Gente, isso no original é bem esse, olha, então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Quando foi levado pelo Espírito de Deus, Jesus foi levado para o deserto para passar 40 dias, 40 noites jejuando e depois, no final daquilo, ser tentado pelo diabo. Pela mão de Deus, ele foi levado para aquela provação. Eu posso sentar aqui e passar o dia inteiro contando para vocês, provação após provação que eu passei, nos 10 anos que eu creio que Deus estava me preparando para ministério. Que porque eu resolvi acreditar, não, Senhor, essa foi uma passagem que Ele me deu durante aquele tempo. Não, claro que eu faço coisas erradas, mas na medida do que eu sei, eu estou andando, procurando a Ti, te obedecendo. Então eu tenho que crer que isso passou pela permissividade de Deus, Ele teve que permitir que isso acontecesse na minha vida.
A história de Jó é uma prova que isso é verdade. Vocês conhecem a história de Jó? Vai lá no início do livro de Jó e você vê que o inimigo foi na presença de Deus e falou: ei, eu estou vendo o teu filho, Jó, super abençoado lá na terra, tem de tudo, saudável, um monte de filho, uma mulher que ama ele, tudo maravilhoso. Claro que ele vai louvar você. Claro que ele vai te louvar. Deixa eu ir lá e mexer com a vida dele. E o que Deus falou? Vai. Vai. Só não toca na vida dele, mas vai. E vocês sabem a história de Jó. O inimigo teve que passar pela permissão de Deus, gente. Se você está passando por uma aprovação na tua vida, seja ela que for, e se você está aqui hoje é porque você ama Deus, e você está passando por uma necessidade, uma dificuldade, um problema financeiro, seja de saúde, seja de família, uma pessoa que você ama, se você está passando isso, passou pela permissividade de Deus. Deus teve que permitir que isso acontecesse. Não está acontecendo por acaso, existe um plano, você não vê ainda. Mas você está ali no metade do caminho e a promessa está lá e você está aqui na metade. Você não está vendo o teu futuro, mas Deus está. E Ele está permitindo isso na tua vida por uma razão. Acredita nisso que eu estou falando. Se eu tivesse desistido no meio de tremendas tribulações que aconteceram comigo nesses 10 anos que eu falei, eu não estaria aqui hoje, meu livro não estaria lá, e as bênçãos que Deus tem derramado na minha vida, que têm sido absurdas, não estariam acontecendo. Deus tinha um propósito, Ele queria que eu passasse, que eu vencesse, que eu viesse contar a história para você, para dizer para você que Ele tem um propósito no meio dessa tribulação que tu estás passando, seja ela que for. Vocês acreditam nisso? Recebam isso no coração de vocês. Eu sei que na mente de vocês, esse que é o princípio do meu livro, a gente tem esses conhecimentos de Deus na nossa cabeça. Mas quando a vida acontece, as emoções elas tomam conta. E isso aqui, ó, parte. Essa ponte entre o que nós sabemos de Deus e as nossas emoções, ela fica vacilante. Quando isso acontecer, diga para o seu coração, não. O meu Deus faz isso. O meu Deus abriu o mar, Ele vai abrir isso para mim. O meu Deus, Ele falou e as estrelas aconteceram. Ele pode fazer a coisa acontecer para mim no momento dele. Tu tens que andar nessa vitória, ter promessas, você escrever promessas bíblicas e colocar em papelzinhos, colocar pela tua casa, porque quando daí o teu coração vacilar, você declara aquilo com a tua boca e acredita no teu coração. É muito importante, é uma coisa que não acontece por acaso na vida da gente. A gente tem que fazer, tem que tomar as atitudes e viver nessa certeza de Deus. Há outras mentiras, e uma das coisas que acontece é mesmo quando Deus permite as dificuldades, Ele promete que Ele nunca te abandona. Ele falou em Jeremias 29, 11, Ele falou, porque sou eu que reconheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Aquilo que você passa é para o teu futuro. Às vezes nós acreditamos as mentiras sobre nós mesmos, a nosso respeito. Talvez você tenha tido uma mãe ou um pai que vivia falando coisas negativas a teu respeito na tua frente. Talvez você tenha sido dito que você nunca ia ser nada nessa vida. Esse menino não tem jeito, essa menina não tem jeito. Essas mentiras que foram ditas na tua vida, como criança, como adolescente, talvez por um ex-marido, por um ex-namorado, alguém que falou mentiras para o teu coração, elas podem estar enraigadas no teu coração hoje. E você está acreditando em mentiras que falaram a teu respeito. Enquanto Deus do universo, Ele fala que tu és a menina dos olhos dEle. Pensa um pouco. Pensa vir alguém tentar enfiar o dedo no teu olho. O que tu faz? Eu não sei. Eu dou um soco, eu vou dar um chute, vai ser automático o negócio. Deus está falando, alguém tenta tocar em você? É como tocar nos meus olhos. Vai ter que se ver comigo. Deus te ama tanto que Ele encarnou no menino Jesus e viveu uma vida sem pecado
e foi para aquela cruz para que quando tu morras, tu não vás para o inferno, mas tu vás para o céu para sempre para Ele. Tamanho amor, tu acha que Deus precisava ir para uma cruz? Ele não precisa, ele podia ter feito qualquer coisa, mas era necessário o sacrifício de um homem perfeito para que nós imperfeitos possamos chegar a Deus. Ele fez isso porque ele gostava de ti um pouquinho? Ele é louco por ti. Com todos os teus defeitos. Pensa se tu ia para uma cruz para alguém. Olha o amor de Jesus para ti. Não acreditas nas mentiras que falaram para ti, dizendo que você é feio ou bonito, muito alto, muito baixo, ou gordo, ou magro, ou teu espelho fala para ti mesmo, as coisas que tu acreditas de ti. Quando Deus olha para ti, só o que ele vê é um filho, uma filha maravilhoso, que ele ama, que ele é louco, maravilhoso, bonito, grande, mas poderoso, forte, cheio de vida. É isso. Quando ele vê Jesus em ti. Porque tu aceitaste ele como teu salvador. Ele não vê os defeitos que tu vê. Acredita nisso. Manda essas mentiras para onde elas têm que ir, para o inferno. Não aqui na tua vida, te derrotando. Essas mentiras precisam ser destruídas em nome de Jesus. E outra coisa que nos acorrenta às vezes é a falta de perdão. Nós todos conhecemos alguém e talvez nós sejamos essa pessoa ou já fomos essa pessoa. Que você conversa 10 minutos com eles e em 10 minutos você sabe. No máximo que vai acontecer, eles vão começar a falar de alguém. Falar daquela pessoa que magoou eles e que destruiu a vida deles e 30 anos atrás. Eu conheço cristãos que vivem assim. Quase eu falei cristões de novo, pastor. Eu falei cristões numa igreja. Cristãos. Eu conheço cristãos assim que estão tão acorrentados à falta de perdão. Eles acham que perdoaram porque falaram da boca para fora. Eu perdoei. Mas o perdão não é assim. Quando você realmente perdoou alguém, você ora por ele ou por ela. De coração, não só da boca para fora. Quando você pensa nele ou nela, você chega às vezes até a agradecer o que ele fez para ti ou o que ela fez para ti, porque te fez melhor em algum aspecto. E se você tem uma pessoa, talvez venha na tua cabeça hoje, que você não consegue, assim, que não, eu perdoei. Será que perdoou mesmo? Você consegue de todo o coração orar por essa pessoa e desejar o melhor para ela? Como Deus deseja para nós e para ela. Assim, se não é o caso de você ter uma pessoa na tua cabeça, hoje é teu dia também de entregar essa pessoa no altar mais uma vez. Como assim, Patrícia, mais uma vez? Porque às vezes o perdão demora. Às vezes a gente tem que fazer esse ato de obediência a Deus. Dizer assim, Senhor, eu perdoo. Jesus, eu trago essa pessoa no altar. Jesus, eu trago a pessoa no altar. De novo, e de novo, e de novo. Pela tua obediência, Deus honra. E sabe o que acontece? Um dia você acorda e você diz, eu não sinto mais nada quando eu penso naquela pessoa. Eu não posso orar por ela de coração. Esse é o milagre que Deus faz. Até com as pessoas que fizeram coisas terríveis para nós. Porque alguns de vocês podem ter sido abusados como criança. E isso não é fácil de perdoar. Mas existe um Deus que faz milagre no coração. O que tu tens que fazer é trazer a pessoa de novo ao altar de Deus. E dizer, Senhor, eu entrego aqui, faz um milagre no meu coração. Senão, você não vai nunca ter a vida plena. Porque o ladrão está roubando a vida plena de você, é tua, porque tu está acorrentado a alguém que já, sabe o que é o pior de tudo? Geralmente as pessoas que fizeram mal pra gente estão aí, vivendo uma boa. Eles não estão nem pensando na gente, mas nós ali, fulano de tal, me magoou 30 anos atrás, ou fez isso pra mim. Blá, blá, blá. Eles estão fazendo mal para outras pessoas. Não é verdade? Então, olha só, a coisa mais séria da falta de perdão é o seguinte: Jesus, na oração do Pai Nosso,
Ele falou que o perdão é condicional a você ser perdoado. Olha o que ele falou. Quando orarem, dizem: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o vosso pão cotidiano, perdoa-nos os vossos pecados, pois vos também perdoamos a todos os que nos devem. O que Jesus quis dizer com isso? Quer ser perdoado? Perdoa. É sério isso, gente. É sério isso. E daí, por último, a última coisa que eu quero conversar é quando a gente é acorrentado pelas nossas próprias palavras. Gente, muitos de nós não recebemos a vida plena porque nós estamos acorrentados pelas coisas que nós declaramos com a nossa boca. Olha que coisa séria. Quando Deus criou o mundo, ele pegou uns ares assim no coisa e botou a mão nele, fez umas coisinhas e jogou e criou. Foi assim? O que diz ali em Gênesis 1? Ele falou e as estrelas apareceram. Ele usou a palavra para criar. Pensa no poder da palavra. Quando Jesus, antes de ele se tornar carne, João 1 fala que ele era a palavra. Jesus era a palavra. Olha o peso que é a nossa palavra. Existe um motivo pelo qual nós somos o único animal, o único ser vivo que Deus criou que tem boca e comunica, fora o papagaio que só repete, né? Nós somos os únicos que temos esta espada no nosso rosto, que pode ser usado para te trazer vida ou morte. Quando Jesus ressuscitou a Lázaro, ele não tocou no Lázaro. Ele falou: Lázaro, levanta-te. Usou a palavra. A palavra tem o poder de dar vida e dar morte. Alguém na tua vida proferiu palavras sobre a tua vida quando tu eras pequenininho, que eram palavras de morte, que estão até hoje afetando o teu caminhar. Você talvez tenha proferido palavras para o teu esposo, para a tua esposa, para o teu filho, que eram palavras que afetaram a vida dele ou dela. Se isso é você, peça perdão, porque você não pode apagar palavras. Só Deus pode apagar a palavra. O poder da palavra foi revelado na criação, no nascimento da redenção. E quando a redenção que diz Jesus Cristo andou nesse mundo, a palavra dele curava. É muito poderoso, gente. A palavra nós não podemos. E Tiago falou assim, ó, em Tiago 3:11, ele falou assim, falando da língua, né? Aliás, se você tem problema segurando a tua língua, vá ler Tiago 3, poderoso. Ele falou: acaso pode a fonte jorrar ao mesmo lugar água doce e água amarga? Ai, Jesus, eu te louvo. Ai, vem para a igreja, louvando a Cristo. Entra no carro. Sai daqui, menino. Desculpa, eu sou conhecida por pisar no pé, pisar nos calinhos, assim. Mas eu creio que a gente precisa ouvir. Nada do que eu estou falando com vocês não foram coisas que eu vivi. É que, na realidade, Deus pisou nos meus calos, né? E eu estou falando porque é verdade. A gente quer uma vida plena, mas a gente não faz a nossa parte. Eu vim aqui para dizer para você que existem coisas que você pode estar amarrado e nem sabia. E essa moça que veio lá da Geórgia, nos Estados Unidos, para vir aqui e dizer para você, se você não tá vivendo uma vida que não é plena, não é cheia do poder de Deus, da palavra de Deus, da alegria de Deus, independente das suas circunstâncias, quem sabe eu falei alguma coisa hoje que foi ao teu coração e disse: meu Deus, eu estou vivendo a minha vida, eu estou afetando a plenitude de Deus na minha vida, o destino de Deus com as palavras que eu falo, ou porque na realidade, a Patrícia falou e tem uma pessoa ali na minha vida que eu realmente não perdoei, eu tenho que vir entregar ela aqui
no altar hoje de novo. Já fiz isso, mas vou fazer de novo. Ou talvez tenha sido uma mentira que tu acredita de ti, que está impedindo você de ser tudo que Deus tem para ti. Quando Deus me chamou para começar um ministério na América, numa língua estranha, para falar, e ele falou, eu sei hoje que ele falou isso porque ele queria ser usado para a glória dele, não para a minha. Ele falou para uma estrangeira que, eu falava inglês, mas ainda assim não é a minha primeira língua, para ir falar para americanos em inglês. Escrever num jornal americano em inglês. E eu estou falando tudo isso com muita umidade no coração, porque não sou eu, é o poder de Deus. Quando ele falou para mim, vai fazer isso, eu estou te chamando para ser uma palestrante para mulheres em inglês e uma escritora, eu me senti que nem Moisés, mandaram, porque eu gaguejo. Mas Deus disse, eu quero que tu seja só um vaso, a glória é minha, o poder é meu. Mas tem algumas coisas que eu preciso mudar na tua vida. Eu vim aqui para dizer para ti, Deus tem um plano maravilhoso para ti. Deus tem um propósito maravilhoso para ti. Talvez não seja fazer o que eu faço, ou o que o pastor faz, mas que seja no teu trabalho, ser uma influência, ser uma pessoa que faz uma mudança no teu meio, nos teus filhos, para a tua vida, para os teus pais. Tu seja a luz de Jesus dentro da tua família, dentro da tua vizinhança, dentro do teu trabalho. Hoje minha pergunta para ti é essa. O que está te acorrentando? Eu falei de várias coisas hoje, né? Das nossas palavras, das mentiras que acreditamos. Do legalismo que nos prende. Nós vamos fazer um convite, nós vamos levantar e cantar uma música de louvor. Eu queria pedir para os líderes da igreja estarem aqui, que se você sentiu nós precisamos orar com você. Que tem alguma coisa que você precisa entregar a Deus, talvez de novo. Não tem nada de errado você entregar de novo. Seja obediente. Deus quer te dar uma vida plena e tem um propósito para a tua vida. Entrega a Ele o que está te acorrentando, em nome de Jesus. Senhor, mensagem foi dada, Senhor Deus. O poder não é meu, é teu, Jesus. É o Espírito Santo que escreve essa história. É o Espírito Santo que convence. É o Espírito Santo que salva, que restaura, que ilumina as partes escuras de nossa vida. Ó, Jesus, faz o teu trabalho nesse momento. Se tiver alguém aqui que precisa entregar algo a ti, Senhor Deus, dá para ele certeza, segurança e a ousadia. Nós te louvamos e agradecemos o teu nome e só o teu nome. Em nome santo de Jesus, amém.